O que estão te contando não é toda a história. A imprensa militante quer que você acredite que Donald Trump recuou, que Alexandre de Moraes venceu, que Lula dobrou o presidente dos Estados Unidos, mas é mentira. É teatro barato para enganar o povo. Trump não recuou. Ele está esperando. Esperando para ver se Moraes e Lula terão coragem de fazer o impensável, desobedecer às exigências do homem mais poderoso da Terra. E aqui vai o aviso que ninguém da mídia quer repetir. Se Moraes não cumprir cada uma das 5 exigências impostas por Trump, o mundo vai assistir à resposta mais dura da diplomacia americana da história. Não será um simples retorno da Magnitsky. Será um contra-ataque total, econômico, político e moral, que atingirá não só Moraes e sua esposa, mas todos os que estiverem ao redor dele, ministros do STF, aliados de Lula, empresários coniventes e até a própria Janja. Trump não é um político comum. Ele é um estrategista. Nada que ele faz é por acaso. Quando ele suspendeu a Magnitsky, não foi um gesto de fraqueza, foi uma armadilha, um teste de fidelidade. E agora, o Brasil está sob vigilância direta da maior potência do planeta. Os Estados Unidos estão prontos para tudo. Cada movimento de Moraes é monitorado, cada decisão de Lula é avaliada, e cada tentativa de enganar o acordo será punida com força total. Trump sabe o que está fazendo. Ele não abandona aliados, ele protege. E o povo brasileiro que acredita na verdade, na liberdade e em Jair Bolsonaro faz parte dessa aliança silenciosa pela salvação da América. Porque Trump entende uma coisa que os progressistas fingem ignorar. Se o Brasil cair, toda a América cai junto, e ele não permitirá que isso aconteça. O destino da liberdade no continente depende do Brasil, e os Estados Unidos estão dispostos a defendê-la a qualquer custo. Por isso, patriota, escute com atenção. Este vídeo vai te mostrar o que realmente vai acontecer se Moraes e Lula não cumprirem as exigências impostas por Trump. Você vai entender o que já está preparado, o que será ativado e por que ninguém no mundo ousa trair um acordo com Donald Trump. Se Moraes e Lula quiserem ser os primeiros, descobrirão o motivo pelo qual Trump é o maior negociador do século e por que os Estados Unidos continuam sendo a maior potência global. Agora, eu te peço uma coisa. Compartilhe este vídeo. Compartilhar isso é mais do que engajamento. É resistência. É o povo furando o bloqueio da mentira e mostrando que ainda há patriotas dispostos a lutar pela verdade. Trump está um passo à frente. E o que está para acontecer vai mudar tudo. Vamos voltar alguns meses. Tudo começa em julho de 2025, quando Donald Trump decidiu aplicar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa e os escritórios ligados a ele. O motivo? Abuso de poder, perseguição política e censura institucionalizada no Brasil. O mundo inteiro entendeu o recado. Trump não estava apenas punindo um ministro, estava marcando uma posição moral e estratégica. Quem ataca a liberdade de expressão no Brasil ataca os valores da civilização ocidental. As consequências foram imediatas. Contas bloqueadas, contratos congelados, empresas afastadas e uma crise diplomática silenciosa começou a se formar. Em Brasília, o desespero tomou conta. Lula percebeu que o castigo imposto por Trump não era simbólico, era letal. O isolamento internacional começava. Nos meses seguintes, emissários do Planalto e do próprio STF buscaram discretamente contato com Washington. Não foi uma conversa entre iguais, foi uma súplica. Lula e Moraes sabiam que não poderiam resistir à pressão econômica dos Estados Unidos. Então, aceitaram negociar. E foi aí que Trump mostrou quem realmente manda. Ele não exigiu desculpas, nem promessas vazias. Ele impôs condições, uma a uma. 5 exigências claras, objetivas e inegociáveis. Primeira exigência: o fim imediato da censura digital no Brasil. Moraes teria que encerrar o bloqueio de perfis, devolver o direito de fala a comunicadores e respeitar a liberdade de expressão. E, de fato, perfis conservadores começaram a voltar ao ar. Foi o primeiro sinal de que o ministro havia se ajoelhado. Segunda exigência: a libertação dos presos políticos do 8 de janeiro. Trump
exigiu a revisão dos processos, redução de penas e libertação gradual dos patriotas presos injustamente. O projeto da dosimetria no Congresso não é coincidência, é o reflexo direto dessa pressão. Terceira exigência: garantir a liberdade total de Jair Bolsonaro até o fim de 2026. Trump deixou claro que a perseguição ao maior líder conservador da América Latina é inaceitável. Enquanto Bolsonaro não estiver completamente livre, o acordo não estará cumprido. Quarta exigência: o fim da cooperação do Brasil com a China nas áreas de tecnologia e defesa. Trump exigiu o rompimento dessas alianças estratégicas com Pequim e a entrada de empresas americanas, como a Starlink de Elon Musk, para ocupar esse espaço. É geopolítica pura. É contenção do comunismo pela força da liberdade. E a quinta exigência: abertura das reservas de terras raras brasileiras para exploração por empresas norte-americanas. Trump sabe que o Brasil é um dos maiores depósitos naturais de minerais estratégicos do planeta. Controlar isso é garantir poder tecnológico e militar para o Ocidente. Essas 5 cláusulas são o coração do acordo. E a suspensão da Magnitsky não foi perdão. Foi um prazo, um teste. Trump queria ver até onde Moraes e Lula seriam capazes de cumprir o que prometeram. Em novembro de 2025, diplomatas brasileiros viajaram secretamente para Washington. As tratativas finais foram concluídas. Em dezembro, veio o anúncio oficial. Trump suspende temporariamente a sanção contra Moraes e sua esposa, mas a imprensa, como sempre, distorceu tudo. Disseram que Trump recuou, que o STF venceu, que o Brasil tinha dobrado os Estados Unidos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Trump apenas recuou o punho para desferir um golpe mais certeiro. A decisão oficial dizia: a suspensão reflete avanços significativos do Brasil em matéria de liberdade e justiça política. Essa frase, aparentemente diplomática, é uma sentença: cumpram o que prometeram ou paguem o preço. Desde então, cada passo de Moraes é observado de perto. Washington monitora comunicações, decisões e movimentos estratégicos, e fontes próximas ao Departamento de Estado confirmam: qualquer indício de traição reativará a Magnitsky de forma ampliada. Dessa vez, não será apenas Moraes. Lula, Janja, ministros do Supremo, procuradores, assessores, empresários e aliados políticos sentirão o impacto total das sanções. Contas bloqueadas, contratos anulados, viagens proibidas, um isolamento completo. Trump não precisa de tanques para vencer. Ele vence com estratégia, com paciência e com a força econômica dos Estados Unidos. Enquanto a esquerda comemora uma vitória inexistente, o presidente americano observa, silencioso, aguardando o momento exato de agir. E o Brasil, mais do que nunca, está sendo testado. Se cumprir as exigências, voltará a respirar liberdade. Se trair o acordo, enfrentará a resposta de uma nação que nunca tolera traições. Trump sabe o que está fazendo. Nada é improviso. Ele não salvou Moraes. Ele o amarrou. E agora, cada movimento em falso pode significar o fim político de um sistema inteiro. Agora, tudo faz sentido. Trump nunca quis apenas punir Alexandre de Moraes. Trump quis testar o sistema brasileiro. Ele sabia que o poder cega, que a arrogância de Moraes e a vaidade de Lula os fariam acreditar que poderiam enganar a maior potência da Terra. Mas o que eles não entenderam é que Trump não joga o mesmo jogo dos políticos comuns. Enquanto eles planejam o próximo discurso, ele planeja o próximo século. A suspensão da Magnitsky foi apenas o início de uma operação silenciosa, um movimento de xadrez em que Trump controla o tabuleiro inteiro. E aqui está a revelação. O plano B já está pronto. Se Moraes descumprir qualquer uma das 5 exigências impostas, o presidente dos Estados Unidos reativará a Magnitsky em sua forma mais agressiva. E dessa vez, ela não virá sozinha. A nova versão das sanções, já apelidada internamente por analistas americanos de Magnitsky ampliada, atingirá toda a rede de poder do sistema brasileiro. Não apenas Moraes e sua esposa, mas também Lula, Janja, ministros do Supremo, aliados políticos,
empresários e até veículos de mídia coniventes com a censura. As consequências seriam devastadoras: congelamento imediato de contas e ativos no exterior, bloqueio de contratos internacionais, restrição de viagens, cancelamento de vistos diplomáticos e, o mais simbólico, isolamento político total diante da comunidade internacional. Trump não é homem de ameaçar em vão. Ele dá prazos, e quando esses prazos terminam, ele age. Foi assim com a China, com o Irã, com a ONU. E será assim com qualquer um que desafiar as leis da liberdade na América do Sul. Dentro da Casa Branca, ninguém duvida. Os Estados Unidos estão prontos para tudo. O Pentágono já sabe que o colapso da democracia brasileira seria um desastre geopolítico. Porque se o Brasil cair, a América Latina cai junto. Cairia no colo da China, de Cuba e da Venezuela. E é exatamente isso que Trump quer impedir. Por isso, fontes diplomáticas próximas ao Departamento de Estado afirmam que, caso o acordo seja rompido, a resposta americana não será apenas econômica. Será política, moral e, se necessário, estrutural. A pressão internacional contra o regime brasileiro seria imediata. Empresas ligadas a Moraes e Lula seriam banidas de transações em dólar. A diplomacia americana bloquearia investimentos e financiamentos multilaterais. E, nas palavras de um assessor de Trump, o Brasil sentiria em dias o peso do erro de desafiar o homem mais poderoso do planeta. Mas o que poucos entenderam é que esse movimento não é apenas punitivo, é estratégico. Trump não quer destruir o Brasil. Trump quer salvar o Brasil de si mesmo. Quer impedir que essa nação gigante, rica e essencial caia nas mãos do comunismo que arruinou o continente. E é por isso que ele está calado. Não porque desistiu, mas porque já sabe o que virá. Trump age no tempo certo, sem alarde, sem espetáculo. Ele está aguardando apenas uma coisa: o momento em que Moraes cometa o erro que confirmará o que todos nós já sabemos, que o sistema brasileiro é incapaz de cumprir o próprio acordo. E quando esse erro acontecer, a Magnitsky voltará. Mas não como antes. Ela voltará multiplicada, certeira e cirúrgica, atingindo a elite política e judicial brasileira em seu ponto mais fraco, o bolso e a reputação internacional. Será a maior operação de sanção diplomática da história recente. E desta vez, não haverá negociação. Será o preço final da traição. Trump sabe que o Brasil é a chave da América. Ele sabe que se o Brasil se transformar em uma nova Venezuela, o continente inteiro se tornará refém do socialismo e do narcotráfico. E por isso, se o acordo for quebrado, ele usará todo o poder político, econômico e estratégico dos Estados Unidos para impedir que isso aconteça. Essa é a revelação. Trump nunca recuou. Ele apenas trocou a espada pela armadilha. E agora, cada passo errado de Moraes ou de Lula acende uma luz vermelha no radar da Casa Branca. Eles acham que enganam Trump, mas é Trump quem está observando, analisando, esperando. O relógio diplomático já começou a contar, e quando o tempo se esgotar, o golpe será rápido, silencioso e irreversível. O que Moraes e Lula parecem não entender é que o acordo com Trump não é apenas diplomático, é moral. Quando eles assinaram, aceitaram as 5 exigências como um pacto de soberania e justiça. E se romperem esse pacto, não estarão apenas violando um compromisso com os Estados Unidos, estarão traindo o povo brasileiro. Porque cada uma das exigências representa um valor que a esquerda destruiu: liberdade de expressão, justiça verdadeira, soberania nacional, independência econômica e respeito à fé e à família. Negar isso é negar a própria alma do Brasil. Trump não impôs condições por capricho. Ele impôs porque acredita que o Brasil pode ser salvo e porque sabe que o continente inteiro depende disso. Mas o que faz Moraes? Persegue jornalistas, censura patriotas, mantém presos políticos, manipula processos, enquanto Lula finge diplomacia e a Janja posa para fotos com chefes de Estado que há anos flertam com o comunismo. E ainda querem que o mundo acredite que estão defendendo a democracia? Que tipo de democracia é essa que persegue a liberdade e idolatra a tirania? Enquanto isso, Trump observa. Observa o teatro de Brasília,
Os discursos vazios, as tentativas patéticas de mostrar avanços que não passam de maquiagem. E lá de Washington ele já sabe, eles não vão cumprir. E é exatamente aí que mora o erro fatal, porque quando a Magnitsky voltar, ela não virá apenas como punição, mas como justiça, uma justiça que o Brasil não teve coragem de fazer sozinho. Uma justiça que virá de fora, mas em nome do povo brasileiro que foi silenciado, humilhado e censurado. Eu te pergunto, quem deu a Moraes o direito de calar o povo? Quem deu a essa elite togada o poder de decidir quem fala e quem é preso por pensar? Nenhum povo livre aceita viver assim. E é por isso que os Estados Unidos não vão aceitar que o Brasil continue nesse caminho. Trump não permitirá que uma nação com 200 milhões de pessoas, o coração da América do Sul, seja transformada em um laboratório de autoritarismo. E a esquerda pode rir, pode zombar, pode ironizar, mas sabe muito bem o que significa uma sanção americana. Significa isolamento total, significa falência política, significa ver o castelo de mentiras desmoronar diante dos olhos do mundo. E quando isso acontecer, será tarde demais, porque Trump não dará segundas chances. Ele esperou, advertiu, negociou. A próxima etapa é ação. E o mais trágico é que tudo isso poderia ser evitado se Moraes e Lula tivessem aprendido uma lição simples. Nunca se desafia quem luta pela verdade. Eles acreditam que o poder deles é eterno, mas o poder que nasce da mentira é como areia escorrendo pelos dedos. Trump, ao contrário, construiu seu poder sobre a rocha da verdade e da coragem. É por isso que ele resiste. É por isso que ele vence. E é por isso que o mundo ainda o teme. O mundo inteiro está em silêncio, patriota. Mas é o silêncio que antecede o estrondo. Em Washington, cada palavra de Moraes é registrada. Cada decisão de Lula é avaliada. Cada tentativa de enganar o acordo é anotada. Trump sabe. E Trump está esperando. Os Estados Unidos estão prontos para tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Trump não é o tipo de líder que hesita. Ele é o homem que olha o caos nos olhos e o transforma em estratégia. Foi assim quando reconstruiu os Estados Unidos. Foi assim quando derrotou o globalismo. E será assim com o Brasil se este governo continuar brincando com fogo. Há um entendimento claro dentro da Casa Branca. O Brasil é o pilar da liberdade na América Latina. Se o Brasil cair, todo o continente cai junto. Cairá nas mãos do comunismo, do tráfico, da corrupção e da miséria. E por isso, Trump jamais permitirá que o nosso país se transforme numa nova Venezuela. Ele sabe que a liberdade não tem fronteiras, e a defesa do Brasil hoje é também a defesa do próprio Ocidente. Lula e Moraes ainda acreditam que podem iludir Trump. Acham que podem romper o pacto e continuar fingindo normalidade. Mas não perceberam que Trump já traçou o caminho de volta, e esse caminho tem nome: Lei Magnitsky. Se as 5 exigências forem quebradas, ela voltará com força total. E desta vez não atingirá apenas Moraes e sua esposa. Atingirá Lula, Janja, ministros do STF, aliados políticos, empresários e qualquer um que tenha colocado a mão nesse sistema de abusos e censura. Trump não precisa de exército para agir. Ele tem algo muito mais poderoso: o respeito e o medo que o mundo tem dos Estados Unidos. Quando Washington fecha as portas, ninguém entra, ninguém sai, ninguém negocia. E é exatamente isso que vai acontecer se o Brasil romper o acordo. Mas veja bem, essa história não é sobre destruição, é sobre reconstrução. Trump não quer humilhar o Brasil. Ele quer libertar o Brasil. Quer ver essa nação de volta ao seu lugar de honra como parceira da liberdade, como gigante da América, como exemplo de resistência moral e fé verdadeira. E é por isso que ele age com calma. Porque Trump sabe que os planos de Deus se cumprem no tempo certo. Ele já fez a parte dele, expôs o sistema, desarmou a farsa e colocou os inimigos da liberdade sob vigilância. Agora, quem precisa agir é o povo brasileiro. Nós. Eu. Você. Milhões de patriotas que se recusam a aceitar o silêncio como destino. O Brasil não precisa de salvadores, precisa de coragem. E coragem é o que Trump espera ver agora. Nada disso se sustenta se o povo acordar.
Se o povo entender que o futuro do país está sendo decidido neste exato momento. A batalha não é entre esquerda e direita. É entre liberdade e submissão, entre luz e trevas, entre verdade e mentira. Trump está lutando pelo Brasil, mas o Brasil precisa lutar por si mesmo. E esse vídeo é parte dessa luta. Porque espalhar a verdade é furar o bloqueio, é gritar em meio ao silêncio, é mostrar ao mundo que ainda há brasileiros que não se ajoelham diante da mentira. Quando a Magnitsky voltar, e ela voltará se o sistema romper o acordo, o Brasil verá o preço da arrogância. Mas quando a liberdade voltar, e ela voltará, o mundo verá a força de um povo que nunca desistiu. Trump sabe o que está fazendo. E nós sabemos de que lado estamos. O lado da justiça, o lado da verdade, o lado do Brasil livre. O tempo da covardia acabou. É hora de resistir com inteligência, agir com firmeza e falar com coragem. Cada palavra sua nas redes, cada vídeo, cada conversa é um tijolo a mais na reconstrução moral desta nação. Não espere que a grande mídia conte a verdade. Ela nunca contará. Mas nós contaremos. E faremos isso juntos. Patriota, se você chegou até aqui, é porque sente o que eu sinto. A certeza de que o Brasil ainda pode ser salvo. A convicção de que a liberdade vencerá. E a fé de que Deus ainda tem planos para essa terra abençoada. Então eu te peço, de coração firme e voz clara, compartilhe este vídeo agora. Compartilhar isso não é vaidade, é dever. Não é apenas engajamento, é resistência. Cada compartilhamento é um ato político. Cada novo patriota que ouvir essa mensagem é mais uma centelha acesa contra a escuridão. Deixe o seu like, comente o que você pensa, inscreva-se no canal e ative o sino. Mas, acima de tudo, compartilhe. Mande para os grupos, para os amigos, para a família, para os que ainda duvidam. Mostre que Trump não abandonou o Brasil, que ele está observando, planejando e pronto para agir. O mundo precisa saber que há um povo que não se rendeu, um povo que ainda acredita, um povo que ainda luta, porque este vídeo não é só conteúdo, é um posicionamento, é uma declaração de fé na verdade e na liberdade. O Brasil está de pé, Trump está alerta, e o sistema está com medo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e a liberdade acima da mentira.